Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Reis e hoje você vai aprender a racionalizar. Tá, Lucas, o que é racionalizar? Racionalizar é quando eu tenho uma fração, por exemplo, essa aqui, ó, vou colocar como exemplo 1, tá bom? Exemplo 1, imagina que eu tenho uma fração que ela está nesse formato, ó, 3 sobre raiz quadrada do número 2, raiz quadrada de 2. O que seria racionalizar aqui? É pegar essa raiz quadrada de 2 e tirar ela do denominador. Por quê? Essa raiz quadrada no denominador, ela não é muito interessante para a gente. Então, quando eu racionalizo, eu consigo tirá-la do denominador e passá-la para o numerador. E como que a gente faz isso? Para fazer isso é bem simples. Ó. Eu vou colocar aqui um sinal de igual, porque é uma igualdade que a gente vai trabalhar, e eu vou repetir essa fração. Então, vai ficar 3 dividido por raiz quadrada de 2. Estão vendo que até agora eu não mudei nada. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar por esse denominador que eu quero sumir. No caso, a raiz quadrada de 2. Então, eu vou pegar a raiz quadrada de 2 e vou multiplicar aqui com o numerador e também vou multiplicar com o denominador. Ah, Lucas, mas isso não vai alterar o valor da minha continha? Não, não vai. Por que não vai? Tá vendo que eu tenho aqui raiz de 2 dividido por raiz de 2? Qualquer número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Por exemplo, imagina que eu tivesse 3 dividido para 3. Isso dá 1. E se eu multiplicar qualquer valor por 1, continua ele mesmo, então não tem alteração. Por isso que a gente está multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2, porque é com ela que a gente quer resolver essa continha, a gente quer tirar ela dali de baixo. Agora que a gente fez isso, é só resolver. Como que a gente resolve multiplicações de frações, né? A gente multiplica o numerador com o numerador e depois nós multiplicamos o denominador com o denominador. Então vamos resolver essa conta. Ó. 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. É só juntar os dois elementos. Embaixo, eu tenho raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Isso dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, a gente sabe resolver. Então, vou repetir o numerador, que é 3 raiz quadrada de 2, e vou resolver a raiz quadrada de 4, que é 2. Pronto, está racionalizado. Então, 3 raiz de 2 é a mesma coisa que 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. E como você pode observar agora, não temos mais raiz ali no denominador. Tá gostando? Tá entendendo? Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve aí, dá o like, deixa o seu comentário se você está entendendo e vem comigo que eu vou te passar mais 3 exemplos e no fim eu vou deixar um aqui para você resolver e deixar a resposta aí no comentário para mim, tá bom? Então vamos para o exemplo 2? Então, voltamos e estamos aqui com o segundo exemplo. Esse segundo exemplo é 4 dividido pela raiz quadrada de 3. Estão vendo que raiz quadrada de 3 não dá para a gente resolver, né? Porque é um número irracional. Então, a gente vai racionalizar para tirá-lo dali do denominador. Então, a gente repete a fração 4 raiz quadrada de 3 e a gente agora vai multiplicar pela raiz quadrada de 3, que está embaixo, e também vamos multiplicar ela aqui no denominador. Eu acho que eu falei embaixo, né? Então, a gente multiplica ela tanto em cima quanto embaixo, tá? Resolvendo aqui agora. Ó, 4 vezes a raiz quadrada de 3, isso vai me dar 4 raiz de 3. É só juntar. É como se esse raiz de 3 fosse um x, né? Se eu tenho um número multiplicando uma incógnita, eu junto os dois. Esse meu raiz de 3 é uma incógnita, porque eu não sei quanto que ele vale, né? Sem o auxílio aqui de uma calculadora. E aí, a gente vai resolver o de baixo agora. E já já vou mostrar um macetinho aqui para baixo. Ó. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, né? Esses dois números aqui. Isso vai dar a raiz quadrada do número 9. E raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então vai ficar 4 raiz de 3 dividido por 3. E aí, ó, esse aqui é o meu resultado, porque eu já consegui sumir com a raiz que eu tinha ali embaixo. Show? Tá conseguindo entender? Deixa aí no comentário para eu saber, tá? Ah, o macetinho. Se vocês perceberem, ó, toda vez que eu tenho duas raízes com o mesmo radicando, esse carinha aqui de dentro da raiz, se eu tenho essas duas raízes multiplicando e o radicando for igual, o resultado é só tirar o radicando dali de dentro. Ó. Aqui não era 3, raiz quadrada de 3, aqui raiz quadrada de 3.
Então, o meu resultado é só eu pegar o número 3, ó, como você pode ver aí. E aí você acaba eliminando esse passo. Isso é bom que te faz ganhar um tempo e é um pouquinho menos de conta, né? Então a chance de errar também se torna menor. Show? Agora nós vamos fazer dois exemplos que é um pouquinho diferente. Ele tem um detalhezinho a mais. Então, ó, vem comigo. Então, nesse terceiro exemplo, a gente tem 4 dividido pela raiz quadrada de 2 mais 1. Esse mais 1 é o que vai fazer com que a gente tenha um cuidado especial na hora de resolver para a gente não errar. Então vamos lá. A princípio, a gente repete o que a gente tem aqui. Então, ó, 4 sobre raiz quadrada de 2 mais o número 1. E aí, olha aqui comigo. O 1 está somando, né, com a raiz quadrada de 2. Então, quando eu for levar ele multiplicando ali para o outro lado, eu vou trocar esse sinal. Se ele é mais, ele vai virar menos. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 menos o 1 dividido pela raiz quadrada de 2 menos o número 1. Ah, Lucas, eu não posso fazer com demais, não? Não, você não pode. O sinal tem que vir trocado, senão a gente não vai conseguir tirar a raiz dali de baixo, que é o nosso objetivo na racionalização, tá? Então, agora a gente vai calcular. Ó, um cuidado é que, quando a gente faz isso, é interessante você colocar parênteses em todo mundo aqui. Só o número sozinho que não precisa, mas se tu quiser também, você coloca um parênteses aí. Por quê? Um exemplo, o número 4, ele não está multiplicando só com a raiz quadrada de 2. Ele está multiplicando com todo esse termo aqui. Então, é 4 vezes raiz de 2 e 4 vezes o menos 1. Então, se tu esquecer de colocar o parênteses, pode ser que você também esqueça de multiplicar aquele menos 1 ali do final. Tá? Então, coloca o parênteses para você não errar isso. Vamos continuar então a nossa conta aqui. Ó. 4 vezes raiz quadrada de 2, isso é igual a 4 raiz quadrada de 2. É só juntar, né? Agora, 4 vezes menos 1, isso dá menos 4. Se você tiver dificuldade com regrinha de sinal, eu vou estar deixando o vídeo aqui, ó, no card, e também eu vou deixar lá na descrição ou no comentário fixado, tá bom? Pronto, resolvemos o de cima. Agora que vem um trabalho, que é a parte de baixo. A gente vai resolver aqui primeiro do jeito normal, tá? Método da distribuição, né? Distributividade, ou chuveirinho. Mas depois a gente vai usar um produto notável para isso ficar um pouco mais rápido, tá? Então vamos lá. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso dá 2, né? Lembrando que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 4 é 2. Mas tem aquele macetinho que eu falei. Se aqui é 2 e aqui também é raiz quadrada de 2, o resultado é só pegar o carinha que está ali dentro, tá? Quando eles estão multiplicando. Agora eu vou pegar essa raiz quadrada de 2 e vou multiplicar com menos 1. Então vai ficar menos a raiz quadrada de 2. Agora eu vou pegar esse 1 aqui, deixa eu mudar a corzinha. Vou pegar esse 1 e vou multiplicar pela raiz quadrada de 2. E aí, 1 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Positivo. E agora, esse 1 eu vou multiplicar com o menos 1. Cuidado com o sinal, hein? Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Legal. Agora a gente vai resolver. Aqui em cima não dá para resolver. Então, a gente só vai repetir, tá? Então, fica 4 raiz quadrada de 2 menos o número 4. Agora aqui embaixo, ó, nota que eu tenho raiz quadrada de 2 negativo e raiz quadrada de 2 positivos. São opostos. E números opostos tendem ao zero, né? Eles dão zero. Tendem não, eles dão zero. É como se fosse 2 menos 2. 2 menos 2 é zero. Então, raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 2 dá zero. Então, quando eu vejo dois números, né, com sinais simétricos, eu posso, ó, cancelar. E aí só me sobrou 2 menos 1. E 2 menos 1 é 1. Então ficou isso aqui tudo dividido para 1. Que, como está dividido para 1, o resultado vai ser apenas o 4 raiz de 2 menos 4. E essa aqui, deixa eu voltar lá para a corzinha rosa, é a nossa resposta, é a nossa forma racionalizada. Tá bom? Então, ó, 4 dividido pela raiz de 2 mais 1
é a mesma coisa que 4. Raiz de 2 menos 4. Show? Agora a gente vai para o último exemplo, saideira. Vou mostrar o produto notável também. E vou deixar um desafio para você resolver, é claro. Então vamos para o exemplo 4. Então, nesse exemplo 4, nós temos raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 2 menos o 2. Antes da gente resolver isso aqui, vamos só ver o produto notável. O produto notável é o seguinte, ó. Se eu tenho A mais B multiplicando por A menos B, significa que eu posso pegar o A, que é o primeiro elemento de ambos, ó, elevar ao quadrado, e subtrair do segundo elemento, que é o B, também ao quadrado, tá bom? Então, esse aqui é meu produto notável. Só um exemplozinho para você entender como isso funciona. Imagina que eu tenho aqui 2 mais x multiplicado por 2 menos x. Tu vai lá, quem é o primeiro termo aqui? O número 2. Então, é 2 ao quadrado. Menos o segundo termo, que é o x, que eu também vou levar ao quadrado. O meu 2 é como se fosse o a, e o meu x é como se fosse o b daqui. E aí a gente resolve. 2 ao quadrado é 4. E o x ao quadrado vai permanecer x ao quadrado. Então, ó, resolvido, sem fazer distributividade. A gente vai usar esse produto notável daqui a pouco. Então, eu vou deixar ele aqui no cantinho, tá? Então, vamos à resolução. Primeira coisa, a gente repete toda essa fração aí. Mas a gente vai repetir resolvendo o que dá para resolver. Por quê? Eu tenho aqui a raiz quadrada de 100. Qual número vezes ele mesmo dá 100? O número 10, né? Então, no lugar de raiz quadrada de 100, eu vou escrever 10 para facilitar a nossa conta, é claro. Então, tá aqui, ó, 10 dividido pela raiz quadrada de 2 menos o número 2. Vou racionalizar. Então, eu multiplico, ó, pela raiz quadrada de 2. Agora, atenção, ó, aqui não é menos. Então, dessa vez eu vou usar o mais, sempre o sinal trocado, tá? Então, raiz quadrada de 2 mais 2, dividido pela raiz quadrada de 2, mais o 2. Deixa eu colocar um maisinho aqui de rosa. Pronto. Então, é o 10 multiplicando todo mundo daqui, e o raiz quadrada de 2 menos 2 multiplicando raiz quadrada de 2 mais o 2. Vamos resolver. Ó, pega o 10 e multiplica pela raiz quadrada de 2. Isso me dá 10 raiz quadrada de 2. É só juntar, sempre lembra disso. Agora eu vou pegar esse 10 e vou multiplicar com mais 2. Como ambos são positivos, né? Multiplicação de números positivos também retorna num valor positivo. E 10 vezes 2 é 20. Agora vem o produto notável. Olha aqui comigo. Eu tenho, ó, raiz de 2 menos 2, raiz de 2 mais 2. Imagina que esse cara é o A, esse cara aqui é o B. Então, eu tenho A menos B. Aqui também é o A, aqui também é o B. A mais B. Olha para cá. A mais B, A menos B. A mais B, A menos B. Show! Então, eu posso usar esse produto notável aqui. Como que eu utilizo ele? Pego o primeiro termo, que é raiz quadrada de 2, e elevo ao quadrado. Tá? Estou usando a fórmula aqui, ó. Menos o segundo termo, 2, e também eleva ao quadrado. Opa, agora fica muito fácil, né? Vamos repetir ali em cima. 10 raiz quadrada de 2 mais 20. E aqui embaixo agora? Raiz quadrada de 2 elevado a 2, posso cortar a raiz com o quadrado. Então, só me restou o número 2. Menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, a gente repete o de cima. 10 raiz quadrada de 2 mais o 20. E 2 menos 4, isso dá menos 2. Vou apagar agora esse produto notável, que a gente já utilizou. E aí, dá para melhorar essa conta. Porque, ó, tanto 10 quanto 20, eles são divisíveis pelo 2. Então, a gente tem que fazer essa divisão, né? Para ficar bonito. Vai ficar 10, esse 10 aqui, dividido para 2, sendo que, olha, o 2 é o quê? Negativo. Então, o resultado vai dar negativo, tá?
10 dividido para menos 2, isso dá menos o número 5, multiplicando a raiz de 2. Agora aqui, 20 dividido por menos 2, isso dá menos 10. Então, esse aqui é o meu resultado. Então, ó, tudo isso aqui, raiz quadrada de 100, dividido pela raiz de 2 menos 2, isso é igual a menos 5 raiz de 2 menos o 10. E tá aí o nosso quarto e último exemplo. Galera, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, manda aqui no comentário que eu vou tentar te ajudar. E agora vem um desafio. Então, o desafio vai ser: racionalize raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 3 menos 1. Só um detalhe, escrever a raiz aí no comentário vai ser algo difícil, né? Então, por exemplo, imagina que o resultado deu... Só imagina, tá? O resultado deu 2... Deixa eu escrever aqui de rosa. Imagina que o resultado deu 2 raiz de 2 mais 5. Aí você escreve assim no comentário, ó. 2 raiz 2 mais 5. Aí eu entendo que tu quer fazer isso, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, tenham entendido o assunto e até o próximo. Tchau, tchau.